Estamos de volta com mais um programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje conosco, representando o IPAM, a sua conselheira, doutora Viviane Maldonado, também juíza de Direito do Fórum Regional de Santo Amaro. Tudo bem, Prazer falar conosco, doutora. Obrigada, prazer todo meu. O tema a ser abordado vai ser a Corregedoria da Justiça. E para abordar o tema, contamos com a presença do Dr. Durval Augusto Rezende Filho, que é juiz assessor da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado pela presença, doutor. Muito obrigado. Começando já a nossa entrevista, doutor, eu gostaria que o senhor desse uma explanação sobre o que é a Corregedoria de Justiça. Veja, nós temos no Tribunal de Justiça de São Paulo um órgão denominado Corregedoria de Justiça que nasceu junto com o Tribunal. O Tribunal de São Paulo é de 1874, ou seja, é um órgão tão antigo quanto o Tribunal. É um órgão que tem a responsabilidade de fiscalizar as atividades dos juízes, dos funcionários, das unidades do Tribunal e também de corrigir os erros que são encontrados, os erros administrativos. Porque existe o erro ou o acerto administrativo e existe o erro ou o acerto do juiz quando ele decide um processo. Quando o juiz decide uma ação de despejo, quando o juiz julga uma ação de cobrança ou um processo criminal, se ele acertou ou ele errou, quem vai tratar disso é o Tribunal de Justiça quando julgar um recurso. Mas tem coisas na atividade do juiz que são administrativas, né? O funcionamento do seu cartório, por exemplo. Então aí entra a corregedoria fiscalizando para que esse cartório funcione bem, para que todas as dependências do judiciário funcionem bem. E é um órgão extremamente importante que tem evoluído muito. E posso lhe dizer que é tão importante que você vai encontrar o órgão corregedoria também no Poder Executivo, também no Poder Legislativo e em diversas outras instituições. Por exemplo, a polícia tem a sua corregedoria, o Ministério Público tem a sua corregedoria. Então é um órgão fundamental e que tem melhorado muito, evoluído muito na sua atividade. No contexto da ética do juiz, também é visto pela corregedoria? Olha, a corregedoria dá assim, uma dimensão maior para a ética como um pressuposto da atividade do juiz. O juiz precisa ser ético, precisa agir de acordo com a lei, de acordo com aquilo que o Tribunal de Justiça espera dele, como um homem de bem, um homem correto, um homem honesto, um homem ponderado, equilibrado. Mas, como eu disse, não só o juiz, todos os funcionários também dos cartórios. E é importante que se diga que não só dos cartórios lá do fórum, os cartórios judiciais. A corregedoria também fiscaliza, a corregedoria também corrige e também orienta, porque ela tem uma atividade muito maior do que só fiscalizar e corrigir, como em breve eu lhe exponho isso, mas ela também atua sobre os cartórios extrajudiciais. Então, o cartório de registro civil, né, onde a pessoa vai lá tirar a sua certidão de nascimento do filho ou uma nova via da sua certidão de nascimento, onde vai fazer o seu casamento. Esse cartório, registro civil, também é fiscalizado pela Corregedoria da Justiça. Poxa, uma abrangência bem ampla, hein? Muito ampla. O cartório de registro de imóveis, por exemplo, onde você registra a escritura da sua casa, também é fiscalizado pela Corregedoria. O cartório o tabelionato de notas, onde você faz a escritura, reconhece a firma, autentica um documento, quem fiscaliza também é a corregedoria. Porque esses cartórios extrajudiciais, eles atuam sob delegação do Estado. Então, as pessoas fazem um concurso público, aqui no Estado de São Paulo fazem um concurso público, quando aprovadas, elas tomam posse no cartório, né? E vão atuar naquele cartório ali, ou tabelionato, registro civil ou registro de imóveis. Nessa atividade, quem fiscaliza? É a corregedoria. Se ele não fizer um bom trabalho, ele perde o cartório, como já aconteceu inúmeras vezes. O senhor mencionou essa distinção importante a respeito da atividade jurisdicional, né? Quer dizer, a parte ela tem lá um processo e ela não gosta da decisão do juiz, ela tem a possibilidade de recorrer, logicamente.
Agora, se a parte se sentir insatisfeita com relação ao funcionamento de uma unidade, ou entender que algum funcionário, enfim, ou alguém ligado à estrutura do Poder Judiciário possa estar cometendo pessoalmente algum tipo de atividade ilícita dentro ou fora das suas atribuições, há um canal, o cidadão ele pode comunicar isso à corregedoria, se um funcionário, por exemplo, pede dinheiro para andar um processo mais rápido, ou enfim, algum tipo de situação irregular, o cidadão comum, o interessado, ele pode ir à corregedoria e fazer esse tipo de comunicação? Pode sim. A corregedoria ela está aberta para todo tipo de reclamação ou denúncia quanto ao funcionamento dos cartórios, tanto extrajudiciais quanto cartórios judiciais. Tem o site do Tribunal de Justiça de São Paulo, tjsp.jus.br. Neste site tem lá um ícone da corregedoria, tem um campo lá para ser preenchido com a sua reclamação ou com a sua denúncia, que pode inclusive ser anônima. Se for anônima, ela tem que ter elementos para que a gente possa fazer qualquer investigação. Não adianta simplesmente falar sem dizer, olha, é no cartório tal, é o endereço tal, é o funcionário tal. Tem que dar algum dado para que a gente possa começar uma apuração, senão a denúncia fica sem sentido, fica sem efeito. Não é? Mas neste site, então, tem lá um ícone corregedoria, lá há um espaço para fazer esta denúncia, essa reclamação contra o funcionamento. Ou também os telefones do Tribunal de Justiça, tem lá também o telefone, no site tem o telefone da corregedoria. Nós estamos lá o tempo todo abertos a qualquer tipo de reclamação. E aí, constatando, né, alguma irregularidade, acho que é importante também mencionar que a própria corregedoria tem a atribuição depois de aplicação de pena, né, desse caráter disciplinar, também no caso da constatação de uma irregularidade, né, que tenha sido praticada. A corregedoria, ela é muito ampla e muito grande, como eu disse, ela melhorou muito. Cada comarca do estado tem ali o seu juiz, não é? Ou vários juízes. Cada juiz tem o seu cartório. Então, cada cartório, cada unidade do Tribunal de Justiça está submetida a um juiz. Esse juiz tem, muitas vezes, a função correcional. Tem 2 juízes, pode ser que um só tenha essa função, mas sempre tem um juiz com a função de corregedor. Ele é um preposto, é um representante da corregedoria lá no interior. Não importa qual seja a cidade, lá na Barranca do Rio ou aqui na praia, não importa. Toda cidade tem um juiz que é um preposto, um representante da corregedoria naquela cidade, e ele pode também receber reclamações, até mesmo verbais. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Dentro de instantes retornaremos com o Diálogos de Justiça, abordando o tema Corregedoria Judiciária. Fique conosco, até já. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público.
desaparecidos. Qualquer informação ajuda. Faça valer sua cidadania. Conte com o Ministério Público de São Paulo. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogos de Justiça, um oferecimento do IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e da Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje conosco o Dr. Durval Augusto Rezende Filho, falando sobre a Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Dr. Durval, no bloco passado ficou evidenciado que a Corregedoria ela tem poderes, inclusive, de tomar decisões punitivas em relação a isso. E o senhor também havia dito que os cartórios, o concursado que tem o cartório, dependendo de uma falta, ele pode perder o cartório. Essa decisão também é da Corregedoria ou isso desencadearia um outro processo? Não, veja, nós temos várias situações. Se é um funcionário de um cartório lá do Fórum, na cidade pequena, ou aqui em São Paulo, na cidade média, que está cometendo alguma irregularidade, o juiz, como um representante da Corregedoria naquela comarca, ele vai processar aquele funcionário, vai apurar o que ele fez. Se entender que ele é culpado, ele vai dar uma pena para aquele funcionário. Ok. E aí aquele funcionário pode, por exemplo, receber uma censura, pode receber uma pena de suspensão, então ele fica um tempo sem trabalhar e sem ganhar o salário. Obviamente. E também pode chegar até a ser dispensado. Quando o juiz propõe a dispensa, aí o interessado, aquele funcionário, pode até entrar com recurso, que vem aqui para São Paulo, a Corregedoria mesmo julga o recurso. Se nós entendermos que ele é mesmo culpado, aí é feita administrativamente a dispensa daquele funcionário. Ele perde o emprego. Isso acontece? Acontece. Acontece muito. Por erros, os mais diversos, acontecem erros dos funcionários. No geral, nós temos funcionários que são interessados e esforçados, mas tem, às vezes, a gente sabe, a natureza humana, nós somos ainda seres falíveis, então erramos, né? O ser humano ainda erra, e quando quem erra é um funcionário do judiciário, ele é processado e, quando comprovada a culpa, ele é punido. Se for um cartório extrajudicial, da mesma forma, ele vai ter um processo administrativo aqui na Corregedoria ou lá no interior, depende onde aconteceu o fato, a dimensão desse fato. Todo o processo pode ser avocado pela Corregedoria aqui em São Paulo. Nós vamos fazer a avaliação. É culpado, ele vai perder o cartório, a decisão é do corregedor. Sempre o corregedor geral. A Corregedoria tem um corregedor geral. Como é que ela funciona? O Tribunal de Justiça tem um corregedor geral da Justiça, que é um desembargador, um homem experiente. O atual corregedor tem mais de 40 anos de experiência, é um juiz extremamente preparado para a função que exerce, chama Hamilton Elliott Akel. É um homem extremamente competente e ponderado. E é uma alegria trabalhar com esse tipo de juiz, um juiz desse nível. E ele tem dado à Corregedoria um viés muito diferente de orientação, de treinamento, de planejamento, de gestão mesmo da máquina do judiciário. E esse trabalho começou com o Dr. Nalini, José Renato Nalini, na gestão passada da Corregedoria. Agora o Dr. Nalini é o presidente do Tribunal de Justiça e o Dr. Akel é o corregedor-geral. O Dr. Akel tem alguns assessores, alguns juízes assessores, porque, como eu disse, a Corregedoria é muito grande. Eu sou um desses assessores, eu coordeno a área judicial. E nós fazemos um trabalho muito grande para tentar melhorar a nossa qualidade de serviço. Nós temos dificuldades? Temos. O serviço público pode melhorar, deve melhorar, tem que melhorar. Nosso esforço é muito grande para que isso aconteça. A Corregedoria tem feito um trabalho de planejamento, um trabalho de padronização das atividades no interior todo. Muita coisa tem sido feita para melhorar o atendimento do público. Nós visitamos as comarcas no interior, visitamos os fóruns, visitamos os cartórios. O que tem de errado a gente procura corrigir, procura melhorar. Nós orientamos os funcionários para que melhorem
a sua atividade, a forma de atender o público. Nós tentamos dar uma maior velocidade no atendimento. Agora, existe dificuldade, claro, a máquina é muito grande. Posso lhe dizer, Flávio, que o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior do mundo. Nós temos cerca de 20 milhões de processos no Estado, número aproximado, 20 milhões. Se você pensar que o Estado de São Paulo tem em torno de 40 milhões de habitantes, nós podemos, claro que hipoteticamente, imaginar 20 milhões de processos, cada processo tem duas pessoas, o autor e o réu, em regra. Todo mundo tem um processo. 40 milhões de pessoas, cada um tem um processo. Eu acharia interessante mencionar... Então, as pessoas acreditam que no judiciário, muita gente reclama que a justiça demora, isso, mas posso lhe dizer, um volume desse de processo, cerca de 20 milhões, isso mostra o quê? Que as pessoas ainda confiam no judiciário e podem continuar confiando, porque nós estamos melhorando e muito. Com esse processo de informatização que nós temos feito, o Tribunal de Justiça, de uns anos para cá, tem investido muito na informática. E isso tem aumentado a velocidade dos processos, está diminuindo a máquina administrativa e melhorado a velocidade. O processo digital chega a acelerar em 40%, 50% a velocidade dos processos. Nós estamos numa fase de transição do papel para o digital. Não é? Mas no Estado todo, nós já temos processos digitais, algumas varas ainda são híbridas, ou seja, um pouco de papel, um pouco digital. E as varas criminais já estão começando a se tornar digitais. Em breve, eu posso lhe dizer que o Judiciário de São Paulo vai ser inteiramente digital em pouquíssimos anos, e isso para alegria da população, porque os processos vão andar muito mais rápido, vamos ganhar aí 40%, 50% de velocidade, o atendimento melhor, um atendimento mais rápido e os profissionais cada vez mais treinados. Nós temos feito um esforço muito grande nesse sentido. Eu gostaria de comentar também, aliás, até de me inteirar melhor, a Corregedoria tem atuado também na possibilidade de proporcionar e fomentar métodos alternativos até para evitar um pouco esse afluxo gigantesco de processos, num sentido pré-processual. Qual tem sido o posicionamento da Corregedoria com relação a tentar diminuir um pouco esse acesso ao judiciário, mas sem eliminar, logicamente, o direito da pessoa em ver o seu problema resolvido? Muitas coisas podem ser resolvidas através de uma conciliação. Como? Dando oportunidade para que as pessoas sentem e conversem e cheguem a uma solução sem que haja necessidade de uma disputa judicial. A Corregedoria tem incentivado muito isso através de uma série de programas, incentivado inclusive ao próprio poder público, as prefeituras do interior, a não ajuizar a ação de execução fiscal. Tem outros métodos para cobrança, às vezes o envio de um boleto para a casa da pessoa, a pessoa até paga o que está devendo, porque às vezes a dificuldade é de ir lá para fazer esse pagamento. A prefeitura é orientada para que ela dê a oportunidade de uma conciliação. Isso é algo que está melhorando e muito. Estamos encerrando o nosso segundo bloco. Voltaremos dentro de instantes com o Dr. Durval Augusto Rezende Filho. Vou querer abordar as dificuldades que a Corregedoria enfrenta. Para o próximo bloco, fique conosco, voltaremos já já. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público.
Olá, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Estamos abordando hoje a Corregedoria Judiciária de São Paulo, com o doutor Durval Augusto Rezende Filho aqui conosco. Doutor, ficamos no bloco passado de perguntar sobre as dificuldades da Corregedoria. Muito bem, um universo de 40 milhões de processos. 20 milhões de processos, 40 milhões de demandantes, podemos assim dizer, conforme o senhor colocou. É óbvio que as dificuldades, elas acabam emergindo. Quais seriam as principais dificuldades que a Corregedoria enfrenta hoje? Olha, nós temos muitas dificuldades, como qualquer atividade enfrenta dificuldades, nós também enfrentamos. Mas, por exemplo, o Estado é grande, a quantidade de comarcas é enorme. E o volume de processos também é monstruoso. E o que acontece? Às vezes o cartório, algumas unidades nossas, têm dificuldade na produção, uma baixa produtividade. Aí as pessoas começam a reclamar na Corregedoria que o processo não anda. E as pessoas reclamam legitimamente, porque hoje nós vivemos num tempo de informática em que tudo é muito rápido. Passa um e-mail. Antigamente saía o carteiro, levava em lombo de burro para levar uma carta, depois de caminhão, depois de avião. E foi acelerando. Hoje o e-mail é rápido, WhatsApp, por aí vai. E as pessoas querem tudo muito rápido. Só que a justiça tem o seu tempo. A Constituição fala em razoável duração do processo. Os processos têm um tempo razoável de duração, que, claro, se conta em meses e não em segundos. E os processos, às vezes, andam muito devagar, porque a estrutura do cartório é pequena. O judiciário, ele tem um limite orçamentário, não é? E então não dá para fazer grandes investimentos em estrutura, grandes investimentos em máquinas e funcionários. Então nós temos aquela estrutura limitada. Dentro dessa estrutura limitada, nós temos que produzir o máximo possível. Então o que a Corregedoria tem que fazer? Ela tem que criar novos métodos de trabalho e transmitir esses métodos de trabalho para os cartórios. E aí, para isso, teria que enviar uma equipe até o local, né? Acho que para fazer esses treinamentos, nós temos uma equipe limitada. Essa equipe, temos uma equipe que vai e ensina os novos métodos para aprimorar o cartório, organizar o cartório. A nossa equipe muitas vezes chega no cartório, olha, aquilo está ultrapassado, até a forma de organização interna. Então, para o benefício dos próprios funcionários e do público em geral, nós reformamos a estrutura do cartório. Há uma padronização de trabalho. Tentamos fazer uma padronização, isso tem sido algo novo também. Nós estamos padronizando o cartório para que ele fique bem aberto, bem limpo, transparente em tudo. Eu tive numa comarca recentemente, em que uma das coisas que nós fizemos foi mudar até o balcão, tirar uma parede, para que tudo fique aberto, para que todos possam ver o trabalho de todos. A Corregedoria, muitas vezes, constata que tem uma unidade que está muito atrasada. Então nós mandamos uma equipe lá para que ela dê uma ajuda, para que tire aquele atraso, para que o serviço fique em dia. Então isso é um trabalho que também demanda muito esforço, porque a nossa equipe é limitada. Não, e até porque o Estado é grande. Muitas vezes o deslocamento tem que ser para cidades bastante distantes. Só por curiosidade, quantas comarcas comporta o Estado de São Paulo? Centenas. São Paulo tem 360, quase 400 comarcas. Você imagina o tamanho disso. Não é pouco. Nós temos mais de cerca de 2.500 juízes sujeitos à Corregedoria aí. Então é um trabalho de fiscalização e de orientação também, como eu disse. Nós atendemos os juízes, porque os juízes também têm as suas dificuldades e as suas dúvidas administrativas. Nós atendemos os juízes também o tempo todo, por telefone ou por e-mail. As pessoas com necessidade, atendemos o tempo todo, orientamos, treinamos. E isso envolve um trabalho para uma estrutura limitada. Por isso essa demora, às vezes, que nós enfrentamos. Quando a pessoa tem uma reclamação, vai adiantar reclamar? Se uma reclamação for procedente, adianta. Entre em contato com a Corregedoria, que não vai ficar sem resposta. A Corregedoria funciona também como órgão consultivo? O juiz pode se socorrer da Corregedoria para uma orientação? Se for administrativa, sim. Se o juiz tiver que decidir uma ação de despejo, por exemplo, ele ficar em dúvida com a lei, ele tem que procurar as informações nos livros, né? Mas não na Corregedoria. Na jurisprudência, sim. Administrativamente. Só administrativa, é comportamento. Eu gostaria até de dar uma informação, que existe um portal da própria Corregedoria
em que há um banco das decisões administrativas. Então, também é possível que as pessoas consultem o entendimento da corregedoria, exatamente. os precedentes com relação... Lógico que ali, por exemplo, se tem um funcionário punido, não há identificação do funcionário até porque Claro, não há claro. interesse Sim, de se saber. inclusive, Sim, mas ali também os advogados, enfim, qualquer pessoa pode entrar naquele site e verificar qual é o posicionamento da corregedoria para determinados normas, porque casos. a corregedoria né? tem uma série de leis, de normas internas que regram todo o trabalho. A corregedoria funciona, a corregedoria está melhorando, ela está evoluindo e com o passar do tempo ela vai ser cada vez mais eficaz. Nós estamos trabalhando para isso. Infelizmente estamos chegando ao final do Diálogos de Justiça, essa parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Durval Augusto Rezende, foi muito esclarecedor, parabéns pelo trabalho na corregedoria e esperamos em data próxima contar com o senhor novamente aqui, porque o tema realmente é de bastante interesse. Estamos à disposição e é uma alegria poder participar do programa. Queria agradecer também ao IPAM, através da sua assessora, conselheira, né? Conselheira, doutora Viviane Maldonado, presente aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e já fica o convite para o doutor Durval retornar, porque acho que ainda ficou faltando Não tem dúvida. Muita coisa importante para comentar. Não tenha dúvida. E a você, telespectador, fica aqui o nosso muito obrigado, o nosso abraço. Fique conosco, continue com a nossa programação e até o próximo Diálogos de Justiça. Até lá!